Está começando o programa Conexões Espiritualidade e Cotidiano. O homem é mesmo um animal simbólico. Diante da finitude da vida, temos necessidade de transfigurar o nosso presente, alçar voos, dar asas à imaginação. Símbolos do amor, da paz, símbolos da vida e da morte. Entre símbolos vivemos e circulamos. Para conversar conosco sobre a importância dos símbolos em nossa vida, hoje recebo Carlos Felipe Horta, jornalista e folclorista. E você pode participar conosco pelo telefone 3469-2531 ou pelo WhatsApp 996428473. Boa noite, Carlos. Boa noite, Carlos. É um prazer estar aqui, viu? Prazer é meu, depois de tanto tempo de PUC Tempo que Minas. a gente não se conversa, né? Pois é uma alegria tê-lo aqui para conversar sobre o símbolo. O que é o símbolo na vida humana? O símbolo é tudo aquilo que você não consegue explicar quando você pensa para além de você e você tenta representar aquilo que você imagina. É uma forma de representação que nos projeta. Que nos projeta. Nós temos que sair de fora da gente. Como às vezes nós não temos condição de explicar, de visualizar, de entender, a gente tenta criar uma imagem que simbolize, que represente aquilo que nós não conseguimos colocar nas nossas mãos. Agora, na semiótica, existe uma diferença entre símbolo, signo e sinal, né? O signo aponta em várias direções, ele tem vários significados possíveis. O sinal tem apenas um significado, ele é universal. Uma cruzinha como sinal de adição, o sinal de multiplicar e etc. Ele é universal. Ele é universal. Se eu tenho uma seta virada para a direita, ou seja, vire tem aqui. Que ter. Entre a direita e entre a esquerda. O sinal de não fumar é universal. Universal. Agora, e o símbolo, como que ele é? O símbolo, ele é característico de cada cultura, de cada sociedade. Às vezes, um símbolo, que é de uma cultura, se transforma em símbolo universal também. Mas, normalmente, o símbolo é característico de uma sociedade, de uma cultura diminuta ou pequena, pode ser milhões de pessoas, mas ela é pequena em relação aos bilhões do mundo, né? Então, de qualquer maneira, ele é um significativo que pode ser universal. O caso, por exemplo, da própria cruz. A cruz, quando é aplicada na cruz vermelha, ela se transforma quase em universal, no sentido de assistência, de atendimento, de tudo. Menos entre os muçulmanos, que não aceitam a cruz vermelha, né? Eles têm outro símbolo para aplicar nisso, é o crescente. Então, quando o senhor fala que o símbolo é cultural, eu estava me lembrando aqui do período em que eu fui para Roma. Depois de alguns meses eu fui visitar a Piazza Navona e ali havia a Embaixada do Brasil. Quando eu olhei e vi a bandeira do Brasil, veio aquela sensação de alegria, de identidade, de identificação. Ou seja, a bandeira do Brasil ali significa para o brasileiro. Portanto, é dentro da nossa cultura. Se eu a coloco, se eu a transponho para o Iraque, ela já não significa nada. Não tem nenhum significado, né? Ela é tipicamente brasileira, como muitas coisas que nós temos que são tipicamente os nossos, né? Então, são símbolos nossos. Não é só a bandeira. Você pega, por exemplo, o brasão. O brasão brasileiro não vale nada para um argentino. Correto. Agora, a água, por exemplo, é um símbolo universal. Porque hoje há uma consciência de que ela é um fenômeno que afeta o mundo inteiro. Então, quando você fala no meio ambiente, que há de se preservar a água, esse símbolo da água é um caráter... Hoje não tem mais jeito de dizer o contrário, né? Todo mundo está vivendo uma situação de emergência, de situar a água como um elemento que salva a própria humanidade. É símbolo da vida, símbolo de salvação. Salvação de tudo. Ok. Mesmo que não haja nenhum simbolismo religioso, mas é um símbolo social. Tá, agora me ajude aqui, ó. O signo, por exemplo, o signo linguístico, eu tenho a palavra manga, né? Ela pode significar uma manga de camisa, depende do contexto. Pode significar manga, fruto, pode significar um pedaço de terra, como se diz no norte de Minas. Exatamente. Tem um significado preciso. Agora, o símbolo, eu acho que ele é de uma plasticidade muito maior, não? Sim, porque ele foge dessa especificação. Então, ele se dirige... quando o homem, principalmente o símbolo, ele tem um sentido maior, porque ele é muito espiritual. Ele é muito espiritual. Porque é quando você transcende a si próprio de humano. Quando você fala manga, é algo físico. É correto, é determinado, né? É uma determinada coisa que você põe na mão. Né? Mesmo que você pegue, tem um mangá, por exemplo, que é o desenho japonês, né? Você tem várias tipologias, várias consequências, várias significações para manga.
Mas você não tem uma significação para Deus. Com certeza. Agora, a própria palavra símbolo, do grego symbalen, é lançar com. Há uma conjugação de sentidos. E o senhor falava um aspecto muito interessante que me agradou. Ou seja, o símbolo nos faz transcender. Desde quando o ser humano simboliza? Desde quando o homem na caverna, ele não entendia porque chovia, não entendia porque faltava carne, ele tinha que caçar. Então ele tinha que agradar aos deuses, né? E colocava um símbolo na caverna, que nós temos hoje, até hoje, as pinturas que nós temos nas cavernas, desenhando um gesto em que ele prossegue, procura, se projeta para que Deus proteja, para ele ter a caçada boa. Então ele está ali, ele não sabe ainda quem é Deus, mas sabe que existe alguma coisa maior, que ele não consegue entender. Agora, na nossa vida, por exemplo, criança é símbolo de esperança, juventude é símbolo de coragem. Em geral, a terceira idade, a velhice é símbolo de sabedoria, de experiência, né? E isso tem um significado antropológico muito grande, porque o ser humano precisa de esperança, precisa de coragem, precisa de sonhar com a sabedoria para dar transfiguração e sentido à vida, né, Carlos? Isso é muito interessante a sua observação, porque é o seguinte, tudo aquilo que está fora de nós simbolizamos, né? E enxergamos até e colocamos até em coisas físicas esse simbolismo. Você mesmo citou o caso da manga. Nós poderíamos dizer, por exemplo, a coruja é um símbolo da sabedoria. E por que isso, a coruja? Por quê? Porque a coruja está sempre sábia, é uma filósofa, né? É uma filósofa sentada lá no seu galho, meditando sobre tudo, filosofando sobre a vida. É um pássaro noturno, É né? um pássaro noturno filósofo, né? E sobre o qual a gente chega lá, então ele é um sábio, ele é inteligente. Então, qual que é a ideia que se tem? Vamos colocar, então, que a coruja é um símbolo. Tá. Agora, no cotidiano atual das pessoas, o senhor acha que há um encurtamento do horizonte simbólico? Porque, em geral, me ajude a pensar sem nenhum moralismo e me corrija, por favor. Em geral, as pessoas dizem assim, olha, o galo na veia significa muito para mim, o zero significa, o dinheiro significa, aquele carro significa. Ou seja, parece que o horizonte é muito fechado para o lado espiritual do símbolo, para a transcendência do símbolo, não? Mas, por outro lado, se você perguntar para um atleticano o que é o galo, ele fala assim, é a minha religião. Ele fala, é a minha religião, eu acredito. Sim, mas eu não acredito, passa de um horizonte não fechado. Foi um símbolo do Atlético, eu acredito. Então, já começou Tem uma crença muito grande. É uma transcendência. Né? Mas é uma transcendência dentro do horizonte antropocêntrico. Dentro do horizonte dele, daquilo que nós falamos, dentro da comunidade, dentro daquela sociedade atleticana. Porque se ele não rompe com o horizonte para enxergar o outro, enxergar o diferente. Né? Ali ele vê aquele horizonte dele. É a visão que ele tem. Não é o atleticano, qualquer torcedor desse time ou daquele, né? Exatamente, é o atleticano. Do mesmo mais do que os outros. Mais do que os outros. Porque para ele, o Atlético, o Galo, deixou de ser apenas um retrato, um sinal de Atlético e tudo, para se transformar numa quase pseudo-religião dele. Pseudo-religião, tá certo. Ou uma religião dentro do horizonte antropocêntrico apenas. Exatamente. Agora, no nosso cotidiano ainda, o senhor acha que há uma crise de sentido no ar? Por exemplo, no mundo atual, Domó outro dia dizia num evento na universidade, na terça-feira, há pessoas esquisitas ocupando lugares muito importantes. Há pessoas que não representam o bem comum ocupando funções que não deveriam ocupar. Eu diria, há um retorno ao pré-moderno em algumas religiões. Há uma crise de sentido, por exemplo, com a banalidade em torno da vida, e assim por diante. Então, nessa crise de sentido, os símbolos também tendem a, vamos dizer, a se terrenizar, tendem a perderem o significado maior que poderiam ter? Ou será que nós é que estamos fazendo isso com símbolos? Que provavelmente... Não, seguramente somos nós. Seguramente nós estamos fazendo isso com símbolos. Porque o símbolo, de certa forma, aí entra até uma coisa que a gente poderia, numa outra conversa, é o seguinte, para a gente ter o símbolo,
nós teríamos que praticar o ato de atender ao signo. A questão da fé, por exemplo, principalmente nas religiões primitivas, é essa, você procura, então você tem que ter uma prática daquilo. Agora, no instante que você Ou seja, o rito é importante no símbolo. O rito é importante, né? Para o símbolo, porque é a forma de você praticar o modo de se aproximar do seu símbolo. O atleticano vai para o Mineirão, assiste o jogo, é uma prática. Mas de preferência vai para o horto. Para o horto. Tá certo, Carlos. Eu tenho aqui a participação da Fátima Silva. A palavra símbolo do grego symbalei significa agregar. Um símbolo não representa somente algo, mas também sugere algo, algo que está faltando, uma parte invisível que é necessária para alcançar a totalidade. Consciente ou inconscientemente, o símbolo carrega o sentido de unir as coisas para criar algo maior. Nesse sentido, o senhor acha que com tanta diferença, desigualdade, disparidade no mundo de hoje, falta a vivência do símbolo, por exemplo, do bem comum, da união, do querer a humanidade? Nós estamos assistindo, nos tempos atuais, uma luta entre o que você está chamando aí de crise de sentido. Crise de sentidos. Estamos vivendo isso, claramente. E não é à toa que nós estamos vendo as palavras do Papa Francisco direcionadas muito nesse sentido. Quando ele fala que nós estamos perdendo a consequência. Tem uma morte na Síria, aquela mortandade da Síria, ele fala sobre isso e diz o seguinte, nós temos que descobrir que não é porque eles não sejam cristãos ou não sejam católicos que nós são humanos. E para todos existe uma visão que tem que transcender essa humanidade. Aliás, o dia que o ser humano perder o sentido da compaixão diante da dor, do sofrimento e da morte, ele começa a deixar de ser humano. Começa a deixar de ser humano. Vamos descansar um pouquinho. E você, tem algum símbolo que expressa fortemente algo de você mesmo? Daqui a pouquinho, vamos conversar mais sobre a importância dos símbolos em nossa vida. Voltamos em instantes.